Talvez em algum momento da sua vida você tenha se sentido mais amado por Deus por ter feito coisas que você considera como boas. Ou talvez você tenha se sentido menos amado por ter pecado contra Deus. Ouso até dizer que talvez você tenha deixado de orar por vergonha, por medo de se achegar a Deus por causa das coisas que você fez. Como se Deus te amasse mais um dia, amasse menos no outro. E aí a gente se esquece que talvez quem faça isso seja o nosso coração. Talvez esses pensamentos errados sejam pensamentos que de fato não revelam a Deus, mas revelam a nós mesmos. Quando a gente lê sobre a fé de forma geral, a gente sabe de cor, de forma cognitiva, de forma pedagógica, que os salvos são salvos mediante a fé. Mas a gente insiste em acreditar que as nossas obras podem fazer com que sejamos mais ou menos amados por Deus. Mas isso só revela também o nosso coração legalista, que atribui constantemente orgulho, soberba, a tudo aquilo que a gente faz de bom, que a gente considera como bom e que a gente só faz porque a graça de Deus nos alcançou. Quando a gente para ler a palavra de Deus lá em Gálatas, aliás, a Bíblia é recheada de versos que falam sobre a fé e como isso agrada a Deus. Mas eu queria ler com vocês Gálatas 2:16, que diz o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, de fato, nada do que a gente faça é capaz de fazer com que sejamos mais amados por Deus. A nossa montanha de pecado é tão grande que as nossas boas obras não conseguem superar. Mas a palavra de Deus também diz que onde abundou um pecado, superabundou a graça. Então, por mais que a nossa montanha de pecado seja grande, a graça de Deus consegue cobrir tudo isso. Então, que nós possamos sempre atribuir a nossa salvação à fé e não às nossas obras. Mas aí, a gente sabe, né, de tudo isso. Isso é algo que fica no mundo da imaginação, no nosso intelecto. Só que quando chega na hora do vamos ver, como é que a gente vive essa fé? Muitas vezes a gente atribui até a fé como salvífica somente no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre isso, e também quando os outros apóstolos falam sobre isso também. Mas a gente se esquece que lá no Antigo Testamento, Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele foi justificado pela fé. Lá em Gálatas 3:16, aliás, 3:6 diz assim: assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saber então que os da fé é que são filhos de Abraão, ou seja, Abraão, ele teve fé, ele entregou o próprio filho, ele colocou a fé em ação, ele entregou o próprio filho mediante o pedido de Jesus, e ali ele mostrou que ele tinha fé em Deus, e ele foi considerado o pai da fé até os dias de hoje. Então, a nossa fé, ela não deve ficar só no campo da imaginação, só na parte intelectual, como a gente bem sabe de tudo que a Bíblia fala sobre fé. É necessário que, assim como Abraão, a gente coloque a nossa fé em prática. Por mais que esteja confuso, difícil, humanamente falando, as circunstâncias, as dúvidas, o medo, a angústia, enfim, a nossa fé precisa ser exercida. Abraão só foi considerado pai da fé porque ele colocou a sua fé em ação ao entregar seu filho Isaque em sacrifício, porque foi algo que foi solicitado pelo próprio Deus. Então, se Deus ele nos pede algo, a gente precisa fazer de forma intencional, a gente precisa fazer de bom grado. E a nossa fé será testada, a nossa fé de fato pode ser comprovada, aprovada pelo nosso próprio Deus, se a gente agir em obediência. Então, quando a gente age em obediência, a gente só prova que de fato nosso coração está no Senhor e que temos fé nele. A fé não é nem deve ser apenas um sentimento, mas uma ação de permanecer, de crer que de fato as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E eu tô gravando esse vídeo porque hoje eu tô tendo a minha fé testada. Eu não falo isso porque eu sou expert em fé, muito pelo contrário. Eu tô aqui porque eu tô passando por uma estação de dúvida, de não saber exatamente o que fazer. E eu sempre tive no meu coração o anseio de fazer coisas que agradam o coração do Senhor. E hoje eu estou vivendo uma estação de ter que decidir por algo que eu não sei exatamente o que fazer. E eu estou tendo a minha fé testada. E eu estou falando sobre isso porque eu entendo que para eu tomar a decisão
Eu preciso ouvir a voz de Deus. E para eu conseguir ouvir a voz de Deus e saber que é Ele, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé nele. E aí esse assunto tem tocado tanto no meu coração e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre fé se eu tô sendo testada nessa área? Mas a gente só tem propriedade de fato para falar sobre algo quando a gente vive na realidade, quando a gente vive na pele. Eu ainda não sei qual caminho eu devo trilhar, eu não sei qual decisão tomar, eu ainda estou em oração, mas eu creio que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu peço. Imagina, inclusive, de me dar uma resposta. Eu lembro que quando a gente lê nos evangelhos, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa que estava endemoniada, e eles não conseguiram, Jesus falou que era necessário que aquele demônio só conseguisse ser expulso. Eu tô olhando pra lá porque minha filha tá aqui. O demônio só poderia ser expulso mediante a jejum e oração. E o jejum em si não é para dar poder, mas ele te atribui mais fé. Justin Whitmel, ele fala no seu livro A Regra Comum que o jejum, ele te revela quem você é, o que é que você tem dentro de você. Porque com fome, com angústia física, a gente é exposto à nossa impaciência, aos nossos pecados. E talvez no momento de silêncio de Deus, talvez no momento de dúvida, de medo, a gente seja exposto à nossa impaciência e à nossa falta de fé. A gente se coloca numa situação de exposição mesmo e o nosso coração é revelado. O nosso coração pecaminoso, sem fé, é revelado a nós nesses momentos de angústia, nesses momentos de medo, nesses momentos em que a gente não sabe o que fazer. Então a gente se depara com a gente mesmo e com a nossa pequenez. Então que a gente reflita sobre isso, que a gente entenda que não adianta a gente ter o conhecimento, não é, filha? Ter o conhecimento técnico sobre fé, sobre a teologia de forma geral. A teologia que a gente tem no nosso coração, ela só vai ser revelada, ela só vai funcionar sendo colocada em prática. Então não adianta você conhecer tudo sobre a palavra, não adianta você ler livros teológicos, assistir pregações de grandes teólogos do mundo, se na hora de colocar em prática os ensinamentos que a gente tem, a gente não consegue. Então eu tô aqui gravando hoje sobre fé, mas eu estou tendo a minha fé testada. Para encerrar esse vídeo, eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, a nossa vida não é baseada naquilo que a gente sabe, naquilo que está no nosso intelecto. Ela é, de fato, vivida através da fé, quando a gente coloca a nossa fé em prática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa, eu peço que você curta esse vídeo. E se você gosta dos conteúdos que tem aqui, você pode dar uma passeada e ver os outros vlogs, os outros vídeos. Eu peço que você considere se inscrever caso você goste. Aqui a gente fala sobre fé, sobre rotina, maternidade, um pouco de teologia, um pouco de livro, enfim, várias coisas. Espero que você goste, que você continue aqui. E é isso. Obrigada pela companhia.